Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo veremos a resolução de mais um exercício em JavaScript, neste caso referente à calculadora de preço médio dos combustíveis em uma dada região. Vamos para o enunciado da questão. O título da questão é Calculadora de preço médio dos combustíveis, calcule a média de preço dos combustíveis na sua região. E o enunciado pede para gerar um script para calcular a média dos preços de combustível em sua região. Para isso, você precisa criar um sistema que permita cadastrar o nome de cada posto de combustível da sua região e os preços da gasolina comum, da aditivada, do etanol e do diesel praticado naquele posto. Então você cadastra vários postos e o preço de cada combustível em cada posto. Nesse sistema, considera-se que cada posto possui todos os 4 tipos de combustíveis mencionados. Por fim, apresentar a média dos preços de cada combustível em uma tabela. Essa tabela é apresentada aí logo no final desta página, tá? Então, seguindo as exigências, cada posto de combustível deve ser representado por um objeto criado via classe do ES6. Cada objeto posto precisa ter um atributo para guardar o nome do posto e um vetor para guardar os seus 4 combustíveis. Lembrando que classe do ES6 é o uso da palavra-chave class. Por sua vez, cada combustível precisa ser representado por um objeto, possuindo cada objeto que pode ser declarado em uma classe, tendo os atributos tipo e preço. E os objetos postos de combustível e seus respectivos combustíveis precisam ser criados ou instanciados ao clicar no botão cadastrar. Então vai ter um botão cadastrar aqui nesse formulário e aí tem que ser gerado esses objetos posto e também os objetos referentes aos combustíveis. E os objetos que representam os postos de combustíveis precisam ser armazenados em um vetor declarado como variável global. Então tem que ter um vetor global com todos os postos daquela região. E este vetor será usado para calcular a média de preço dos combustíveis praticados por aqueles postos. E as médias precisam ser calculadas imediatamente ao cadastro de um dado posto, via uma função arrowFunction com o uso do for-in ou for-off. Após calculadas, devem ser apresentadas imediatamente em uma tabela, que será essa tabela abaixo, para a representação da média dos preços. Então vai ter vários postos calculados e aqui nessa tabela, imediatamente após o cadastro do último posto, será apresentado aí, ou de cada posto, né, será apresentado a média de preço de cada combustível até o momento. E também é preciso informar quantos postos já foram cadastrados. Vamos fazer um teste aqui, colocar posto 1, gasolina comum, colocar 2, colocar R$4, aditivada, colocar 4.2.3, então não está usando vírgula, não está usando máscara, é apenas o básico da linguagem do JS. Etanol vamos colocar R$3 e diesel R$5 cadastrando. Temos um posto cadastrado e por enquanto temos basicamente a média de um único posto. Vamos cadastrar o posto 2, colocar aqui gasolina R$6 também, tudo 6. Cadastrar, imediatamente ele calcula a média e apresenta a média desses dois postos. Ok? Vamos para o VS Code e ver como isto foi implementado. Esta questão refere-se à questão 3, né, uma pasta questão 3 dentro da pasta app, onde temos aqui o HTML, que foi apresentado anteriormente, que tem basicamente aqui as importações do CSS, do jQuery, do Materialize. O jQuery é usado apenas para a importação dinâmica do cabeçalho e do rodapé, né, que fazem uso do Materialize inclusive. Beleza? Aqui temos o nosso texto do enunciado e temos um formulário, né, que ele usou o noValidate para não validar os campos aí com required ou com pattern. Então ele vai ignorar a validação dos campos. E este formulário tem um nome formFill, né? Então tem um ID, tem seus inputs. E lá embaixo temos um button do tipo submit. Então se eu clicar nesse botão, o formulário será ou seria enviado, né, para a URL referenciada aqui no atributo action, mas como não há o back-end nesse exercício,
Então nós temos que controlar isso via JS. Então esse formulário vai ser submetido e nós iremos ouvir o evento de submit para então fazer os cálculos e apresentar, né, os dados na tabela, que é apresentado logo abaixo. E nessa tabela temos o SPAN, né, para cada tipo de combustível, para substituir ali, portanto, os valores da média, ok? E aqui temos também um SPAN, onde vai ser colocado a quantidade total de postos de combustíveis. Temos duas classes, aqui temos o Full Station, que é o posto de combustível, usando classes do ES6, onde temos um construtor, você pode ter um construtor numa classe do ES6. Temos aqui somente um argumento ou um parâmetro nesse construtor, e temos dois atributos, o nome do posto e o vetor de combustíveis. E cada combustível é apresentado por sua própria classe full também, né? Que tem o tipo e tem o preço. Então o tipo, se é gasolina, né? Se é diesel, se é etanol, e o preço daquele combustível. Então tem um relacionamento aí por conta desse vetor que envolve vários combustíveis. E o corpo da aplicação está aqui na questão 3JS, aonde ele é modularizado via a forma antiga de gerar um módulo via a função autoexecutável, aonde todo o código, todo o arquivo JS é envolvido por meio de uma função autoexecutável e com isso estas variáveis, esses métodos são basicamente privados, não são visíveis a partir de outros arquivos JS. Então, iniciando essa função autoexecutável, né, uma vez que este arquivo JS e os demais foram importados antes do fechamento do bag, essa ordem é importante, uma vez que a questão 3JS faz uso tanto do combustível, e o combustível é usado também pelo posto de gasolina por conta do vetor de combustíveis. Então essa ordem é importante. Voltando aqui à questão 3, dando 2 cliques para fixar esse código, essa aba. Temos aqui, além do vetor de combustíveis, que foi inicializado, foi usado const, uma vez que mesmo que sejam inseridos combustíveis, e são, né, como acontece aqui com push, que vai inserir um objeto no final do vetor, o endereço do vetor não é alterado, então não tem problema em usar o const. Então o const é usado praticamente na maioria das declarações de variáveis, inclusive é usado na declaração dessa função anônima, que é um atalho para o getElementById. Então, ao invés de fazer document.getElementById, você faz uso do cifrão ID, conforme os exemplos aqui elucidados, enfatizados, onde passa apenas o ID, então torna mais curto, menos verboso a sintaxe ali da linguagem. Tá? Então, só apenas um trecho auxiliar. E aqui há o tratamento de evento. Então, como o botão é do tipo submit e aquele botão está dentro de um formulário, ao clicar naquele botão, os dados serão enviados para a URL referenciada ali no Action. Mas como não há nenhuma URL remota, nem há também o atributo Action preenchido lá no formulário, esses dados serão enviados para a própria página, e com isso iria renderizar novamente o HTML e todas as variáveis, como por exemplo este vetor global seria perdido porque o próprio JS seria carregado novamente. Para evitar isso, é usado o Prevent Default. Então foi declarado aqui o E, ou poderia ser Event, ou qualquer nome de parâmetro, né, para pegar este evento de submit. Então foi pego o objeto que representa o evento de submit e foi cancelado a sua ação tradicional, a sua ação padrão, que é fazer o envio dos dados para a URL referenciada no atributo action do form. Então, com isso, os dados não serão enviados e com isso a página não é recarregada. E com isso é possível tratar tranquilamente o formulário e manter os dados que já estão ou estarão persistidos aqui nesse vetor global. Então, com isso, primeiramente ele instancia um posto de gasolina pegando o valor do input. Então, nesse caso, faltou, na verdade, o ponto value aqui, mas como ele não está imprimindo o posto de gasolina, esse erro passou despercebido. Então, ele está pegando o input pelo seu ID e pegando o valor que é o nome do posto de combustível
e passando, portanto, como parâmetro ao full station. Tá? Então, abrindo que o full station é o nome do posto que precisa e não o input. Então, resolvido esse problema, também aqui conste uma vez que ele não será alterado no decorrer da execução deste método, do escopo desse método. E da mesma forma, de forma similar, é feito para cada combustível. Então é instanciado um combustível, nesse caso aqui é gasolina, usa-se aspas simples como boa prática, é pego aqui o input referente à gasolina, lá na questão 3 HTML, então temos aqui o input com ID de gasolina e pego o value, né, para pegar o valor que foi digitado pelo usuário naquele input. Então essa questão de evento é importante porque depois que o usuário preenche o formulário, ele clica no botão cadastrar e só então que essa função aqui é executada, tá? E essa função foi atribuída ao onSubmit para tratar esse evento de submissão. Então, da mesma forma, é feito para a gasolina aditivada, para o etanol, para o diesel. E depois foi pego aqui o posto de gasolina, foi pego o vetor que está declarado dentro de posto de gasolina, tá? E foi usado o push para inserir esse objeto, cada objeto no final do vetor. Então, com isso, temos um posto instanciado e o seu vetor de combustíveis preenchido. E no final aqui, como esse full stations, que é no plural, esse aqui é singular, esse aqui é plural, que é o conjunto dos postos, tá? Foi incluído, inclusive, esse posto de gasolina também no vetor global. E aí, imediatamente, é chamada essa função para calcular a média de preços e é passado o vetor global, que nem precisaria, né? Que ele já é global, mas foi passado como argumento a esta função, tá? E daí aqui ele vai percorrer todos os postos de gasolina daquela região e para cada combustível ele vai gerar a média. Então, primeiramente, ele aqui declara as variáveis de soma e inicializa todas elas com zero, fazendo o zero ser atribuído ao diesel, o zero ser atribuído ao etanol e assim por diante, atribuindo todos com zero uma mesma linha. E aqui faz uso do for-off como solicitado no enunciado, sendo que o for-off ele retorna o conteúdo de cada slot, não o índice, tá? Então ele vai retornar aqui um posto e por meio desse posto é pego aqui então o slot 0 do combustível, que se refere à gasolina, que tem um objeto full lá dentro e pega o atributo preço. Caso o preço esteja em string, ele usa o mais para transformar para number. E aqui o mais igual ele vai somando, vai acumulando, tá? Então aqui o sum gasoline, né? E outras variáveis terão a soma das gasolinas, né, de cada posto, da mesma forma para o etanol e para o diesel. Tá? Finalizando o for, depois de percorrido todos os postos de gasolina, ele ainda, essa função, faz a busca lá no DOM pelos spans, né, para preencher as lacunas. Então aqui ele coloca a quantidade de postos já cadastrados, usando text content, uma vez que não é HTML que será inserido. Aqui da mesma forma poderia também ser text content ao invés de inner HTML, porque pode ser visto que não tem nenhuma tag HTML sendo inserida. Então apenas texto, apenas number. Então funcionaria logicamente com inner HTML, mas não é o propósito. Aqui seria realmente texto a ser colocado na tabela no lugar desses zeros, né, que são os valores iniciais aí, inclusive aqui referente à quantidade de postos já cadastrados. Então, pessoal, basicamente é isso, foi demonstrada a aplicação funcionando. E aqui temos uma particularidade que é o tratamento de evento com o onSubmit e também o Prevent Default, que cancela o comportamento padrão daquele evento, tal como poderia acontecer num link, né, no Anchor, onde ao clicar no Anchor, num link, ele vai abrir uma outra página. Se você quiser cancelar esse comportamento padrão, você usa o Prevent Default. E esse Prevent Default ele é um método de um evento, uma classe de evento, e este evento é pego ali como primeiro parâmetro sempre de uma função tratadora de evento. Então é isso, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.